esposa estava aqui no altar, orando, veio à minha mente assim, quem é que, em primeiro lugar, vou falar, o nosso apóstolo, do costume da administração toda manhã, no domingo e tal, ele não veio porque ele está em outra missão, amém? Amém. E assim, ontem, de tarde, eu acho, ele falou para eu pregar, só que assim, quando a minha esposa estava orando, pode sentar, fica à vontade aí. Quando a minha esposa estava aqui orando, veio à minha mente assim, e que todos aqui já passaram por dificuldade, por algum momento de aflição, algum carro que quebrou, precisou de ajuda. Quem é que chamou outra pessoa? Por exemplo, já aconteceu comigo de meu carro quebrar ou outras dificuldades, eu chamei o Lúcio. Porque eu confio nele, conheço ele, entendeu? Mas já chamei os bispos, os apóstolos, os pastores. E por que a gente chama certas pessoas? Porque a gente sabe que elas vão poder nos ajudar. Quando a Érica estava orando aqui por mim, veio à minha mente assim, se o apóstolo está lá e Deus pediu para eu chamar, para eu pregar, é porque Ele sabe que eu vou fazer e confia em mim. Então assim, quando alguém for chamado para ministrar de última hora, no dia anterior, para abrir um culto, para fazer algo para o Senhor, esteja alegre, porque Ele sabe que vocês vão fazer. Sabe? Glória a Deus. Amém? Amém. Como toda palavra, a gente sabe que fala primeiro com a gente, né? E no dia desde nosso estudo, que nós temos com os apóstolos, nós estamos estudando lealdade e deslealdade, correto? Inclusive já foi pregado outras vezes aqui sobre isso. E logo lá naquele domingo, lá na casa da nossa bispa, veio na minha cabeça Oséias, né? E essa semana agora, acho que foi segunda, terça, não lembro, veio à minha mente assim, acho que eu pedi para o apóstolo para eu pregar domingo. Né? Aí eu até comentei isso com ela, falei, não vou pedir não, deixa quieto. Nem, né? De boa. Aí, quando foi ontem, o apóstolo falou, né, para eu pregar. Então, assim, mais uma confirmação, né? E como veio essa palavra à minha mente, era para eu ter estudado antes. Mas aí, aquele negócio, né? A gente começa a ver essas chaves e a gente começa a viver elas, né? E eu fui desleal nessa parte. Era para eu ter estudado antes e eu não estudei. Amém? Mas Jesus Cristo é misericordioso nas nossas vidas, né? Vamos lá? Em primeiro lugar, vou falar de Oséias. Pode abrir ali no livro de Oséias? Eu acho que quem sobe aqui, meu amigo, não fica nervoso é porque não sei onde é que está mais o livro de Oséias. Agora o senhor está entre Gênesis e Apocalipse aí. Estou achando aqui. Foi o seu diácono, viu, pastor? Foi o seu diácono que falou isso. Obrigado, diácono. Amém? Aquelas pesquisas básicas, né, que a gente faz. Oséias. Quem era Oséias? Quem foi Oséias? Oséias, o significado dele é de salvação, ou o Senhor salva. Ele era filho de Beri e foi profeta no reino do norte, Israel, aproximadamente entre 755 e 715 a.C. Ele profetizou durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, rei de Judá, e de Jeroboão II, que era rei de Israel. O livro de Oséias
foi escrito por ele, inspirado por Deus, e tem um propósito muito forte nesse livro, né? Logo aqui em Oséias 1, para os irmãos que são mais experientes, que não sou eu, já consegue pegar esse versículo 1 e fazer uma pregação aqui, igual o apóstolo fala, de uns 3 cultos aí. Porque aqui cada um desses aqui que ele fala era uma pessoa que foi leal a Deus e que não foi leal a Deus. Versículo 1. Palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Eu também fiz algumas perguntinhas aqui, queria identificar cada pessoa dessa daqui. E o que eles tiveram de... se eles foram leais, se não foram leais. Oséias, obediência e fidelidade. Beri, não tem muita o que dizer dele aqui também, mas diz que ele foi apenas uma identificação aqui nesse versículo familiar, né? Uzias, ele foi bom no início e falhou pelo orgulho. Jotão, uma índole dele boa, tranquila. Acás, muito ruim. Ezequias, bom também. Jeroboão, segundo, né? Mal espiritualmente. Eu poderia ler para vocês aqui cada um desses aqui, o que eles fizeram, o que não fizeram, mas assim, o que eu tive de entendimento nisso através dessas pesquisas é o seguinte, que cada um que era líder de algo, alguém, alguma família, eles eram reis e debaixo deles tinham muitas pessoas. O que eu tive de entendimento nisso é o seguinte: nós aqui somos líderes em algo, ou seja, na igreja, no trabalho ou na família. Como que a gente tem conduzido isso? Como que a gente tem conduzido os que estão abaixo da gente, ou o nosso cônjuge, de maneira boa ou ruim? Nós estamos ensinando, cada um aqui de família mesmo, os nossos filhos a serem leais ou desleais. Mas o entendimento que eu tive só nesse versículo aqui, porém, esse foi só o início. Lealdade e deslealdade. O que a gente entende de ser leal? Eu entendo que nós obedecemos a tal pessoa, nós obedecemos em determinadas circunstâncias, né? E deslealdade é o contrário. Então, assim, quando a gente entende de lealdade, de obediência, fidelidade, o que significa? Que todos aqui dirigem. Quando você não é correto no trânsito, vem uma multa, uma penalidade, algo assim. E na nossa vida com Deus não é diferente. Quando nós fazemos o que tem que ser feito, amém, glória a Deus, vai dar tudo certo. Agora, quando a gente plantar algo ruim, a gente vai colher aquilo que a gente plantou, não é? E aqui, Oséias, logo no versículo 2, já diz: quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério, por afastar-se do Senhor. Por isso, ele casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu
um filho. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jezreel, porque logo castigarei a dinastia de Jeú, por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reino de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Eu fiquei assim, cara, Israel, né? Aí na hora assim não veio nada na minha mente. Aí eu pesquisei também. Uma pergunta bem simples, mas eu botei: o que os israelitas representavam para Deus? Para Deus, os israelitas representavam um povo escolhido com a missão de ser uma nação santa. Mais uma. Quem aqui é escolhido do Senhor? Glória a Deus. Né? E eu fiquei, caramba, se naquela época Deus praticamente descia e falava com os escolhidos, fazia o que fazia, tinha os feitos e tudo, e Deus resolveu fazer isso com Israel. Eu imagino assim, cara, nós somos o povo escolhido. Deus nos escolheu para estar trabalhando para Ele, para estar levando a palavra dEle a outras pessoas. Como que a gente se comporta? Como que a gente tem se comportado? Nós somos sinceros? Nós somos verdadeiros? Nós somos fiéis a Deus? Como que a gente faz? Em determinados locais, como que a gente se comporta? Como cristão? Talvez. E veio esse livro, Oséias, à minha mente. Eu sabia que ele tinha casado com uma adúltera. Quem aqui é casado sabe disso. Um adultério no relacionamento é complicado, né? É muito difícil. Não sei quantos iriam aceitar ou não. Porém, nós temos que seguir sempre a palavra do Senhor. Só que aqui tem vários significados mais profundos. Gomer representa Israel, e Oséias aqui representa Deus, né? Foi por isso que eu fiz a perguntinha: quem é que é escolhido? Se nós somos escolhidos, nós somos o povo de Israel. E aqui Oséias está representando Deus. Amém? Amém. Só que a deslealdade, ela começa onde? São os nossos atos. O que a gente escolhe? Ser leal, desleal? Não. Começa onde? No coração. Quarta-feira o Duda veio aqui e pregou o quê? Sobre Davi, né? E Deus escolheu Davi por quê? Foi pela aparência? Foi pela força? Foi pelo coração também, não foi? Né? Então assim, a deslealdade começa no nosso coração. Tem até um versículo aqui que eu salvei, Mateus 15, versículo 8: este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quantas vezes a gente entra aqui, canta louvores, ora, faz de tudo aqui dentro, mas quando a gente sai, acabou. Com a família a gente xinga, com a família a gente não respeita o cônjuge, com a família a gente não respeita os nossos pais, os nossos avós, não tem paciência com os filhos, né? Quantos aqui acontece isso? Já aconteceu comigo, gente. Quando eu comecei a ler esse livro aqui, eu me senti destruído. Falei, caramba, isso aí é pra mim. É pra mim. Entendeu? Eu falei,
nossa, às vezes eu não tenho paciência com meus filhos, às vezes eu não trato a minha esposa do jeito que eu tenho que tratar ela, às vezes eu não ligo tanto para os meus pais. Podia estar lá no meio da minha família ministrando a palavra do Senhor, mas não faço. Tantos jovens aqui que precisam. Deus enviou pastores aqui para a gente, para nos auxiliar. Glória a Deus, eles estão à frente disso, meus jovens. Amém, Jesus. Amém? E é isso aí, a gente não pode desistir. E toda deslealdade começa onde? No nosso coração. Foi o que eu disse no início. Se a gente planta coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Aqui, em Oséias, no capítulo 8, versículo 7, eu salvei aqui, não precisa abrir não. Diz assim: semeiam o vento e vão colher tempestades. Como a gente sabe que a Bíblia toda ela está conectada, a gente lê um livro do outro, ou no Antigo ou no Novo Testamento. Gálatas 6,7 diz: tudo que o homem semear, isso também colherá. A Kétia tem 2 filhos jovens, eu tenho 3, a Bispa também tem 3, né? O Pedro tem 2, o Dudu e a Ellen tem 2, e assim o nosso pastorzão Bill também. Olha, é isso aí. Entendeu? Então assim, o que nós estamos semeando, o que nós estamos plantando na vida dos nossos filhos? Nós estamos plantando o quê? Amor, carinho, compaixão, estamos ensinando, estamos criando nossos filhos para Cristo, ou estamos criando nossos filhos para o mundo? Porque eu tinha um ditado que eu dizia: não, eu tenho que criar meus filhos para o mundo, eu tenho que ensinar eles como é que é o mundo vive, como é que é o mundo. Mas não. Até um dia que eu ouvi uma frase, não sei de quem: nós temos que criar nossos filhos para o céu. Isso muda tudo. Porque se a gente ensina os nossos filhos aonde tem que andar, Deus vai tomar conta, Deus vai cuidar. Cuidou da gente que era tudo errado, imagina de alguém que está trilhando os caminhos dele. Glória a Deus. Então assim, como que nós estamos criando nossos filhos? De maneira correta? A gente mostra para eles que a gente não tem paciência com o nosso cônjuge? E para quem não tem filho ainda, fica a dica, né? Amém? Amém. Só que, continuando a leitura, a gente vê. Versículo 5. Amém. Aqui já foi. Eu salvei uma aqui que eu fiquei extremamente impactado. No capítulo 2, já diz assim: castigo e restauração de Israel. Aqui, Oséias está dizendo: repreendam a sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha esposa, e eu não sou seu marido. Que ela retire do rosto as suas prostituições, e do meio dos seus seios os seus adultérios. Do contrário, eu a deixarei nua como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. Não tratarei com compaixão os seus filhos, porque são filhos de prostituição. A mãe deles se prostituiu, engravidou deles e está coberta de vergonha. Pois ela diz: irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Por isso, bloquearei o seu caminho com espinhos. Eu a cercarei com um muro, de modo que ela não encontre as suas veredas. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Só uma pausa. Quando eu comecei a ler isso aqui, eu tive Deus me trouxe à mente assim:
Quantas vezes nós colocamos na presença do Senhor alguma causa? Qual é a causa? Saúde? Algo que você quer conquistar aqui na terra? Algo espiritual? Quantas vezes? Uma conta que a gente não consegue pagar? Quantas vezes, Senhor, me ajuda a pagar essa conta? Em nome de Jesus, tal. Quantas vezes? Várias vezes. Logo aqui, no versículo 5, eu tive esse entendimento. Irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, linho, azeite e bebida. Só que, às vezes, a gente coloca as causas, nossos problemas, as nossas dificuldades para o Senhor, e a gente não dá chance dele fazer por nós. Pode demorar um dia? Pode. Ou pode demorar 10 anos. Mas nós corremos atrás daquilo que depositamos em Cristo. Como? Através de pessoas, através de outros deuses, não sei, entendeu? Aqui, Gomer diz: irei atrás dos meus amantes. Porém, é igual a nós. Se eu estou com dificuldade em algo, eu entrego a Deus. E às vezes eu não dou chance dele tratar isso na minha vida. E o que eu vou fazer? Não, cara, preciso pagar meu aluguel. Meu Senhor, em nome de Jesus, não dou conta, tal. Talvez Deus vai lá e vai dar o refrigério. Talvez Ele vai lá e tenha a causa para a minha solução. Mas só que às vezes eu não confio nele. Eu não confio. Às vezes eu vou lá e quero fazer com as minhas mãos. E corro para quem? Não sei, vou correr para o meu pai, para minha mãe, para os meus sogros, para os meus líderes, não sei. Então assim, nós temos que primeiramente esperar no Senhor com calma, esperar que Ele vai fazer, e não correr atrás de alguém que pode nos ajudar, porque em primeiro lugar nós servimos a Cristo e Ele que supre as nossas necessidades, né? Aqui no versículo 7 eu já continuei lendo. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá: irei e voltarei ao meu primeiro marido, pois eu estava bem melhor do que agora. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, quem lhe multiplicou a prata e o ouro, que depois usaram para Baal. É o que eu disse, às vezes a gente ganha algo de Deus e nós, em vez de, como é que eu posso dizer, servir a Deus com o que Ele nos deu, às vezes nós servimos a outros deuses. Às vezes, quantas pessoas aqui, por exemplo, um carro é uma bênção nas nossas vidas, né? E assim, às vezes nós transformamos algo que Deus nos deu. Não, esse carro aqui não, ninguém pode mexer. Eu falo carro porque eu gosto de carro, gente. Assim, eu falo de mim. Então assim, se Deus me desse um carro e o irmão estivesse precisando, se eu tivesse 2 carros, por exemplo, tem um carro que é um xodó, quem entende de carro e gosta de carro sabe disso. Tem um carro que você sempre tem um xodózinho a mais, e o irmão está precisando, quem é que teria de emprestar esse xodó para o outro irmão? Eu vou falar de mim, eu não estarei com dificuldade. Então, eu estou preparado para receber essa bênção? Eu não estou. Eu não estou. Enquanto eu não estiver preparado, eu não vou receber. Eu posso comprar um dia? Claro que eu posso. Eu posso. Mas vai ser embaixo de bênção? Se eu estiver nesse carro, eu vou servir a Deus com ele? Entendeu? É o que Deus quer para as nossas vidas desse jeito? Não. E mais à frente, continua, né? Versículo 9, né?
Por isso, voltarei e levarei o meu trigo quando ele amadurecer, e o meu vinho quando ficar pronto. Arrancarei dela a minha lã e o meu linho, que serviam para cobrir sua nudez. Pois agora vou expor sua vergonha diante dos seus amantes, e ninguém a livrará das minhas mãos. Acabarei com toda a sua alegria, as suas festas anuais, as suas festas da lua nova, os seus dias de sábado e todas as suas festas fixas. Arruinarei as suas videiras e as suas figueiras, das quais ela diz: estes são os meus pagamentos recebidos dos meus amantes. Farei delas um matagal, e os animais selvagens as devorarão. Eu a castigarei pelos dias em que queimou incenso dos Baalins. Ela se enfeitou com anéis e joias e foi atrás dos seus amantes, mas se esqueceu de mim, declara o Senhor. Quantas vezes a gente está bonito, cheiroso e esquece de Deus? Quantas vezes a gente se arruma e vai para determinados locais que não tem ninguém da congregação, não tem um pastor, um bispo, um irmão, que vai ver e vai saber, ó, aquele cara ali é pastor, cara ali é obreiro. Como que a gente se comporta no meio daqueles, de outras pessoas que não sabem nem que a gente é cristão. É o que o bispão Diogo sempre fala, aquele crente 007, né? Que sempre está ali, escondidinho e tal, mas Deus sabe, porque foi o que eu disse no início, Deus sabe dos nossos corações, Ele sabe dos nossos corações. Então, como que a gente faz? Como que acontece isso? No versículo 15 já começa: ali devolverei a ela as suas vinhas. 14. Portanto, agora vou atraí-la e vou levá-la para o deserto e falar-lhe com ternura. Deserto, hein? Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Vale de Acor. Também pesquisei o que era o Vale de Acor. Falei, Acor, o que é Acor? O Vale de Acor é um local geográfico real próximo a Jericó, famoso na Bíblia por evento trágico. O nome hebraico significa Vale da Angústia ou Perturbação. O local é associado ao episódio onde Acã foi apedrejado por desobedecer a Deus ao roubar despojos consagrados de Jericó. Mas aqui no texto diz o seguinte: uma mulher, ela era adulta, casou e adulterou novamente. E Deus vinha me falando, faz isso com ela, fala para ela, avisa ela. Só que Deus, com misericórdia, lhe fala logo no início: chama ela lá, agora vou levá-la para o Vale de Acor, o deserto. Tem gente que tem sabedoria demais e entende logo na primeira que o que está fazendo é errado. Logo na primeira. Mas tem gente que não aprende. Tem gente que erra, Deus vai lá, Jesus Cristo vem lá, tem piedade, reconstrói. Tem gente que erra de novo no mesmo lugar. Jesus vai lá, tem misericórdia, reconstrói. Aí chegou a hora, meu amigo, não. Quem é que quer ir para o vale? Quem é que quer ir para um deserto? Mas tem gente que só aprende assim. Só aprende dessa maneira. No deserto, na dificuldade. Eu não vou gastar esse dinheiro aqui, porque senão eu não vou poder pagar ou cumprir com o que eu falei que eu ia fazer. Vai lá e gasta com besteira. Eu vou ler, essa semana agora eu não vou ler a Bíblia não, porque, cara, tô cansado, chegando do meu trabalho agora, tem que fazer janta, tem que fazer um monte de coisa. E aí? Aí no outro dia, Deus tenta te usar com outra pessoa e você não sabe. Gente, eu já senti isso. Você é cristão? Sou.
Por que não sei quem foi pro deserto? Chega a dar um gelo, né? Não sei. Quem era a pessoa tal? O que ele fez? Por quê? Por que motivo? Por qual motivo? Não sabe responder. Não tem leitura. É chamado para abrir um culto, não tem leitura, não sabe. O que significa isso, significa aquilo. Em primeiro lugar, vou falar novamente. Quem prega aqui, a palavra está sendo com ele. Depois que vocês. Se vocês são assim, se organizem melhor. Se não, amém, glória a Deus. Entendeu? E eu fiquei nessa, caramba, né? Será se eu estou sendo leal de verdade com o Senhor? Se Deus me deu essa palavra, é porque eu estou sendo não. Estou traindo a Deus com outras coisas. Estou trocando Ele por outras coisas. E Ele vai vir de lá e me levar? Não sei. Ou não. Por isso que a gente erra tanto. Eu tenho esse pensamento. Por que a gente erra demais? Porque isso tudo está sendo anotado no livro das nossas vidas. Tudo que a gente faz, de bom ou de ruim. Só que a gente vai ser confrontado no dia que Deus chamar a gente. E ali acabou, meu. Já era. Não adianta você rezar, não adianta você pedir perdão, não adianta você fazer mais nada. Acabou. A chance que você tinha já era. O que você fez está feito. O que você não fez já era, outro fez. Porque a obra do Senhor ela nunca para. Se quem é chamado para ser pastor e não é, ou não faz de maneira correta, a obra dele não vai parar. Pessoas vão subir aqui para ministrar. Pessoas vão falar do amor de Deus para outras pessoas lá fora. Se você foi escolhido para falar da palavra de Deus lá fora, vá. Se for escolhido para falar da palavra de Deus para um irmão do trabalho, fale. Se você for escolhido para falar ou corrigir alguém no seu trabalho, corrijam. Não tenha medo. Agora no carro ali eu estava vindo com a Érica e falei de um rapaz que tem lá na loja. Que eu vejo muita sinceridade nele. E ele não tem medo do que ele fala. Ele não tem medo do que as pessoas vão achar dele. Determinada situação, então uma cliente, quem trabalha com comércio sabe, uma cliente que você nunca viu na vida, e eu aqui e ele aqui, ó, do lado, ele é mais novo, então a gente sempre fica ajudando, né? Aí ela falou, eu quero um desconto, porque eu sou cliente fiel. Ele virou para ela e falou assim, fiel? Você tem que ser fiel a Deus. Eu tive essa reação, filho. E ele assim, cara, meu Deus do céu. O cara nunca viu a mulher e soltou uma dessas. Ele é crente, hein? E quem que não era crente na hora? Eu não tive esse entendimento, eu não tive esse pensamento. Como é que você vê alguém do nada e você tem que ser fiel a Deus? Duvido. Não, determinadas pessoas eu sei que vai. Ele lá que dá um abraço mais assim, você vê que vai, entendeu? Ele conhece, né? Mas é difícil, cara. Você dá uma lapada dessa em alguém, né? Nunca viu uma pessoa. Um estabelecimento que você é contratado, né? Então assim, a gente tem que ter, como é que eu posso dizer, essa lealdade a Deus. Nós temos sim que chegar e corrigir as pessoas de maneira correta. Também não é chegar, apontar o dedo na cara da pessoa e fazer e acontecer. Mas em primeiro lugar a gente tem que corrigir a nós mesmos, né? Nós temos que mudar para poder falar da palavra do Senhor para outras pessoas. Porque se eu falar de algo que eu não sou exemplo, como é que eu vou falar? Né? Então assim, a palavra que eu tive foi essa, do Josés, que Deus usou ele para escrever esse texto e deixar para nós. Lealdade, deslealdade, casar com uma pessoa que era totalmente infiel. Porque Jesus, nós estamos sendo infiéis com ele.
em algum momento de nossas vidas nós estamos. Então, assim, a gente tem que se corrigir, tem que se policiar e tem que ver onde é que a gente está sendo infiel e corrigir isso. Amém? Eu acho que esse ano, 2026, foi o tempo que eu mais preguei de manhã, foi esse ano. Glória a Deus. 2 ou 3 vezes. Amém? Quero agradecer aos irmãos que estão ouvindo essa mensagem, que a palavra do Senhor possa permanecer no coração de vocês e que vocês se corrijam também. Amém? Deus abençoe a todos.